Plant Talks recebe agora aqui na Conferência Internacional de Açúcar e Etanol o Helder Gosling, diretor comercial da usina São Martinho, uma das maiores produtoras de açúcar e etanol do Brasil. Helder, obrigado por ter vindo, estar conosco. Bom, você participou agora de um painel sobre o mercado ano que vem, as tendências para o mercado no próximo ano. Eu gostaria que você compartilhasse conosco a sua visão aí do que nós podemos esperar para o mercado de etanol, sobretudo, no ano que vem. A gente teve novamente, depois de muito tempo, em função de uma retomada de política de preços a mercado da Petrobras, a volta da competitividade do etanol para o mercado consumidor brasileiro. Isso foi extremamente importante no momento em que a gente teve a entrada, principalmente da Índia, com uma superprodução de açúcar, um volume esse totalmente alicerçado com um grande volume de subsídio ao plantador. E no momento que a gente foi surpreendido com uma convergência de fatores positivos, climáticos e financeiros, no que tange a parte de subsídio indiano, o Brasil fez a lição de casa e tirou um volume substancial de açúcar do mundo, mudando esse mix para o etanol. A gente acabou de presidir esse painel, nós tivemos alguns insights de que existe um consenso na manutenção de preços saudáveis de petróleo para a próxima safra. Obviamente aí a gente vai ter a combinação de câmbio, mas mantido níveis relativamente atrativos, a gente vai ter um mercado provavelmente de consumo alto novamente de etanol. A gente depende aí da manutenção também da política de preços de combustíveis, né? Isso a gente conta. Mudança de governo é sempre uma incógnita, né? Gera uma incógnita, mas eu creio que a gente percebe que a Petrobras agora está num novo momento. A gente teve um processo interno, no contato que a gente tem hoje com a Petrobras ela se solidificou e ela quer manter essa imagem de solidez, de compliance interno. Por isso a gente acredita que uma interferência do governo seria totalmente desconfortável, totalmente descabida vis-à-vis o momento que a Petrobras vive agora. Então é difícil a gente ver uma retomada de controle de preços do que a gente viu no passado. E a agenda desse governo, inclusive, é muito mais de uma liberação, um mercado liberal do que um controle de preços. Né? Certo. Nós tivemos esse ano também como um fator aí, estimulante a investimentos a regulamentação do RenovaBio, né? Também nesse sentido vocês estão tranquilos em relação ao novo governo? Lembrando que nós estamos gravando hoje essa entrevista no dia 29 de outubro, dia posterior à definição do segundo turno das eleições. É uma ótima pergunta. Na verdade, o RenovaBio ele tem ele não é uma agenda só do setor escopoleiro, ele é uma agenda de combustível renovável e além de todo você está em compliance com o que foi assumido pelo governo na COP21, existe uma questão de segurança de suprimento de combustível para a população. Se você pegar os números da Petrobras, do volume de gasolina que ela está projetando até 2030, é imprescindível a manutenção de uma oferta de consumo, uma oferta de combustíveis renováveis para atender o ciclo Otto, se a gente tiver um crescimento de 1,5%. Então, na verdade, trata-se de uma agenda que não é uma agenda só de compliance com questões ambientais. Ela é, na verdade, uma matriz energética para assegurar combustível para a população. Se a gente pegar todas as projeções de crescimento de consumo de combustível, entre 2027 e 2028, dado que a gente não tem condição de aumentar muito a importação de gasolina no Brasil, com as questões logísticas e de infraestrutura, a gente vai ter uma necessidade do crescimento, e o governo está contando com isso, do crescimento da participação do hidratado no ciclo Otto. Então, eu vejo como muito positivo, porque, independente do governo, mas obviamente a gente está vendo um governo de forma com um discurso muito mais liberal, no momento em que ele sentar na cadeira e se der conta de quais são os desafios para suprimento de combustível para a população, o RenovaBio vai se consolidar. Nós estamos muito próximos, grandes avanços foram feitos, que é um trabalho fenomenal, tanto do CNPE, o próprio Plínio Nastari, nesse sentido, dando todo o suporte como representante da sociedade nesses trabalhos, mas existe claramente nas discussões, quando a gente conversa com as agências, principalmente a ANP e o Ministério de Minas e Energia, existe, na verdade, uma consolidação de imagem de que há a necessidade do combustível renovável na matriz energética.
A gente tem alguns traumas aí antigos, né, e não tão antigos também, né, em relação à flexibilização de preço, que acabou afetando muito os investimentos feitos pelo setor. Né? Você diria que os investimentos que vocês fizeram, ou que estão prevendo fazer, refletem essa posição mais otimista que você... Na verdade, a gente, no ciclo 2008-2009, a gente teve uma lição que eu acho que o setor vai aprender e que a gente não vai dar o passo 2 sem ter feito o passo 1. E isso vem justamente em você estar à frente da demanda antes dessa demanda existir. A gente teve um crescimento do setor alavancado por uma promessa de vários mandatos de mistura de etanol mundialmente. Eu creio que agora a gente está num outro momento. O setor passou por uma prova muito grande, uma prova de que esse ano, mais uma vez, a indústria fez a lição de casa mudando o mix de açúcar para etanol, mas eu creio que o próximo passo, eventualmente, de crescimento, ele vai estar alicerçado a uma existência de demanda, e não você crescer antecipadamente antes da demanda existir. O que vocês preveem da usina São Martinho de investimento aí para os próximos anos? Na verdade, a gente já teve uma trajetória de crescimento relativamente grande desde que a empresa, desde 2008, quando a empresa se tornou, 2007 ela se tornou de capital aberto, mas a partir de 2008 com a nova administração. Então agora a gente está justamente colhendo os frutos desses investimentos que galgaram o Grupo São Martinho de 8 milhões de toneladas para uma capacidade instalada hoje de 24 milhões de toneladas. Quer dizer, não deve haver, assim, no curto prazo, um aumento da capacidade instalada, pelo menos. A gente hoje a gente está muito mais no foco de trazer o resultado para o nosso investidor, justamente é um crescimento 3 vezes o crescimento da empresa num curto espaço de tempo, no sentido inverso ao que o mercado demonstrava para nós. Então, justamente, a gente está nesse momento. A São Martinho é conhecida por ser pioneira aí no uso de algumas tecnologias e agora vocês estão muito envolvidos aí com alguns processos de digitalização da produção, né? Pelo menos do monitoramento da produção. Esses investimentos devem continuar? Qual é a visão da companhia? Na verdade, o que nós estamos fazendo agora, eu acho que mantendo o empreendedorismo do grupo, é justamente traduzindo as informações que nós já temos hoje com praticamente 100% da nossa colheita mecanizada e quase 100% do nosso plantio mecanizado, é justamente como transformar toda essa base de dados em informações para otimização do nosso processo. Então, na verdade, a gente tem hoje um processo que já foi divulgado, é um processo de investimento, que nós estamos tendo investimento em uma rede 4G própria, que a gente está fazendo a coleta desses dados, fazendo o monitoramento das nossas colhedoras. Então, a gente está no momento justamente de entrar nessa era digital. Essa é uma tecnologia proprietária da São Martinho? É proprietária. E vocês pretendem transformá-la até num subproduto, digamos? Eu acho que dado que outras empresas possam utilizá-la? Na verdade, dado o perfil do grupo, a gente primeiro tem que ter consistência a gente tem capabilities, a gente tem profissionais suficientemente capazes, a gente sabe que a gente vai chegar lá, mas antes de qualquer coisa a gente tem que fazer como a gente sempre fez, fazer a coisa funcionar em casa. Porque hoje a grande questão da chamada agricultura digital é a conectividade, né? E é justamente esse problema que a São Martinho está resolvendo aí com alguns parceiros, né? Como o CNPq. Exatamente. Esse eu creio que, mais uma vez, é transformar a informação em resultado. Eu acho que esse vai ser o mood dos próximos anos com esses investimentos. A São Martinho enxerga de alguma forma um papel na diversificação, por exemplo. Existe uma série de investimentos hoje em etanol de milho, sobretudo no estado de Mato Grosso, pela grande produção de milho local. Isso, de alguma forma, aparece no radar Na verdade, a gente está sempre olhando todas as oportunidades, a gente não deixa nunca de olhar as oportunidades. Eu creio que remete um pouco à pergunta inicial do sucesso do RenovaBio. Se você olhar dentro da plataforma do RenovaBio, o governo está contando com um volume X de etanol de milho. Então, independente se vai ser no nosso grupo, a gente ainda vai ter uma lição de casa como o Brasil de transformar isso em uma tecnologia viável. Então, a gente acompanha.
mas eu ainda acho que a gente vai ver outras regiões em que o milho faz mais sentido na parte de coleta e raio mínimo de ação do que efetivamente trazendo isso daqui para nossas regiões. Não, claro, isso demandaria um investimento em outras regiões, né? Que a São Martinho está mais focada, evidentemente, no interior de São Paulo, né? Que é onde a cana ainda é grande cultura. Né? Exatamente. Então, demandaria aí uma nova expertise agrícola. Né? Não é isso aí. Eu acho que a gente tem grandes desafios internos em crescimento da produtividade e eu acho que esse é o foco atual. Em termos do setor sucroenergético, quais você diria que seriam os grandes desafios como um todo, não só da São Martinho, mas para que aumentar justamente a produtividade, ganhar eficiência na produção? Eu acho que nós temos um spare capacity de produtividade. Né? Eu acho que a gente tem, na verdade, no momento em que a gente tiver preços saudáveis, a gente já está tendo uma recuperação do preço do etanol, mas preços saudáveis também do açúcar, isso vai gerar novamente tratamento de solo, isso vai recuperar boa parte da produtividade que o setor como um todo perdeu. Nós temos uma lição de casa muito grande que é vencer os países hoje que crescem de forma desenfreada em cima de grandes subsídios locais. E nós só vamos vencer isso retomando novamente o menor custo. A gente tem um gap logístico geográfico para atingir os principais mercados. Nós estamos distantes, se a gente comparar como uma Tailândia, por exemplo, para abastecer a China, nós estamos mais distantes, então a gente tem que vencer esse gap logístico geográfico com crescimento de produtividade. Eu acho que esse vai ser o próximo movimento do setor, um foco em crescimento de produtividade. Isso vocês contam de alguma forma com uma ajuda, um incentivo do governo, não no sentido de incentivo financeiro, mas de um apoio até diplomático ou de luta contra subsídios em outros... A gente tem visto, a nossa associação tem sido bem ativa nesse sentido de ir junto aos players que estão hoje navegando nesse mar de subsídios e apontando que podem haver ações do Brasil nesse sentido. O governo tem sido participativo e receptivo nessas ações, pelo que a gente recebe de informação da nossa associação. Eu acho que isso tem que ser, na verdade, uma lição de casa, né? Isso tem que ser uma constante do nosso setor, a gente manter sempre de olhos atentos às evoluções dos nossos competidores, faz parte do mercado. Qual que você acha que é o potencial de exportação, por exemplo, do etanol brasileiro? Caso haja um equilíbrio maior aí dessa questão. Eu acho que hoje a gente tem que olhar muito mais o mercado interno, são 200 milhões de habitantes, é uma matriz, eu acho que cada geografia vai ter a sua matriz energética, então o carro de diversos tipos, então o carro elétrico pode ser que seja uma realidade na matriz energética da geografia do hemisfério norte. No hemisfério sul a gente acredita que o carro de célula combustível, de etanol, vai ser o grande diferencial de geração, de redução de emissão de carbono. Então eu creio que a gente tem ainda uma possibilidade de crescimento para abastecimento e mais uma vez, voltando lá atrás, o RenovaBio, se você pegar os números que o governo está contando com o crescimento do etanol dentro da matriz energética são substanciais. A gente chegar a quase 38 milhões, se não me falha a memória, de metros cúbicos de colocação de produto no mercado. Então, a gente, antes de olhar o mercado externo, a gente tem ainda que fazer uma lição de casa e aí sim caminhar junto com o governo, junto com o RenovaBio, para atender esse mercado interno, que é o mercado interno que vai se manter alto. O setor produtivo tem uma interlocução, por exemplo, com a indústria automobilística? Tem. É quem, enfim, define os padrões O RenovaBio ele teve essa vantagem de trazer para a mesa todos os entes de ação dentro dessa indústria. Né? Eu acho que esse que foi um papel muito importante do projeto como um todo, de você ter numa mesma mesa os produtores. Você teve agora recentemente Rota 2030, exato, que trata obviamente de benefícios para o setor de biocombustíveis. Então eu creio que a gente está numa agenda positiva.
esperamos que ela continue para frente. Helder, obrigado pela tua presença aqui, pela entrevista. Tá ótimo. E sucesso aí no seu assunto. Obrigado, tá bom, obrigado.